prestar contas sobre a área do ambiente. Fica muito difícil porque as intervenções que temos vindo a fazer têm sido de enorme impacto positivo, quer na requalificação, quer na regeneração, mas acima de tudo debaixo do chapéu que é nós aproveitarmos este enorme património natural que nós temos em Cascais. Hoje estou aqui com o Luís Capão, que é o diretor municipal de Ambiente e também presidente da Cascais Ambiente, e com a Alexandra Giraldes, que é responsável também no Departamento de Ambiente e que já é uma colega nossa já há muitos anos. Ela ainda é nova, mas já há muitos anos que é nossa colega na área do ambiente. E, portanto, Luís, eu gostava de dar assim uma perspectiva geral desta intervenção tão diversificada que temos vindo a fazer, quer pela Câmara, quer pela Cascais Ambiente, nos nossos espaços naturais. Bem, para já, olhar para aquilo que foi quando o Presidente chegou e o estado de facto em que estava o ambiente em Cascais. O ambiente não servia nem si próprio como base de uma população e de um território mais sustentável, nem sequer para aquilo que é a sua base própria, que é a promoção da biodiversidade. E, portanto, eram espaços que estavam devassados, a população envolvente nem sequer se reconhecia na riqueza que os espaços hoje em dia proporcionam, e era um espaço perigoso, era um espaço sujo e era um espaço que, além do mais, não fazia aquilo que é o seu papel fundamental também, que é a defesa e a sustentabilidade do próprio território. E começámos devagarinho, primeiro a regrar as utilizações, à espera que a biodiversidade voltasse a surgir e a fazer o seu papel, e mais importante, envolver as comunidades para que deixassem de ver a área protegida ou todas as ribeiras ou todos os parques como a parte de trás da sua casa, a zona dos arrumos, e de facto a virarem as fachadas e a sua vida e o seu dia-a-dia para um espaço que já estava seguro, já estava biodiverso e acima de tudo estava pronto para que pudéssemos todos, enquanto população, usufruir desse espaço, ligando as ribeiras, ligando os jardins, a parte urbana com a parte protegida e a pouco valorizando todo o território de Cascais, com algo que o Presidente disse quando chegou, que o preocupava muito, como é que, por exemplo, 1/3 do Concelho de Cascais, que é Parque Natural, era um passivo, era uma menos-valia, e isso era muito preocupante, olhando para um concelho como o todo, e de facto o caminho foi exatamente o caminho oposto àquilo que Cascais era do ponto de vista ambiental quando o Presidente chegou, que é hoje em dia claramente um ativo, e esse ativo até tem sido premiado, tem sido valorizado e, muito mais importante, tem sido fator de captação e de atração, quer de turismo, quer de nova população para Cascais, e acima de tudo também a valorização de todo o património envolvente e que vive e respira este ambiente em Cascais. Em ambiente urbano, eu recordo-me que nós tínhamos basicamente 2 parques verdes urbanos, e hoje temos, já não sei quantos são, já lhes perdi a conta, mas de facto foi uma intervenção muito importante de estabelecermos parques verdes urbanos, ao fim e ao cabo o natural organizado, mas também os pequenos espaços verdes junto às nossas casas, junto à nossa população. E isso deu uma dinâmica também forte, também no concelho, porque criou essa relação entre o homem e a natureza. E, portanto, isso hoje em dia é muito evidente no concelho. Mas por falar em todas estas áreas de espaços verdes, nomeadamente aqui no Parque Natural Sintra Cascais, onde que nascem a maioria, se não todas, as nossas ribeiras do concelho. E as ribeiras são verdadeiras autoestradas verdes que conseguem dar uma componente completamente diferente, também respondendo a muitos outros objetivos que são a favor da qualidade de vida das populações. A Alexandra dá-nos uma perspectiva, tem sido ela a principal responsável por este desenvolvimento todo que está a ser feito nas ribeiras do concelho, dá-nos um pouco essa perspectiva do que tem vindo a ser realizado e do que já está realizado. É verdade, as ribeiras são isso tudo que o Sr. Presidente está a dizer, mas não eram. Quando o Sr. Presidente iniciou funções, a maior parte das ribeiras, das 10 ribeiras principais do município de Cascais, atravessam um tecido urbano, à exceção da Ribeira das Vinhas.
O que acontece é que estas ribeiras eram depósitos de sucata dos mais diversos tipos de resíduos, com infraestruturas de drenagem de águas pluviais obsoletas, com um elevado grau de degradação, uma vez que atravessavam um território densamente urbanizado, desordenado e com muitas construções ilegais implantadas nas suas margens. E, portanto, todas as populações que viviam e que ainda vivem nas margens destas ribeiras em tecido urbano eram altamente suscetíveis ao risco de inundações. Por essa razão, a autarquia tem vindo nos últimos anos a desenvolver projetos em 6 destas 10 ribeiras, que são elas a Ribeira de Sassueiros, Caparide, Marianas, Laje, Castelhana e a Ribeira das Vinhas. A primeira ribeira a ser intervencionada é o projeto mais desafiante, que é a Ribeira de Sassueiros. Nós costumamos dizer nos nossos serviços que quem faz a Ribeira de Sassueiros faz qualquer uma ribeira do município de Cascais. Penso que não foi um castigo do Sr. Presidente para nós, mas foi uma visão abrangente que ele teve ao pedir-nos para iniciarmos por esta ribeira. A Ribeira de Sassueiros apresentava todos estes problemas que eu acabei de referir. É porventura a ribeira que tem mais construções ilegais, entre as quais habitações permanentes, onde vivem todos os dias pessoas, nas margens das ribeiras, que fazem um total de 152 habitações permanentes que estão nas zonas ameaçadas por cheia. E, portanto, iniciámos em 2019 pela Ribeira de Sassueiros, com a elaboração do estudo prévio e mais tarde dos projetos de execução, e temos vindo a construí-la, a concretizar esta requalificação por fases. Até o momento já concluímos 3 fases, que prefazem um total de 40% do projeto global, e vamos iniciar ainda este semestre com a construção de mais 3 fases, cujo conjunto, com as 3 fases já implementadas, vamos conseguir concretizar mais de 70% do projeto global, e corresponde a um investimento de quase 11 milhões de euros, dos quais 3,2 milhões de euros foram cofinanciados por várias entidades. Esta definição de prioridades, e para dar uma ideia de como é que foi montada também a própria estratégia e como é que ela foi avaliada, é que basicamente com o investimento de 1 euro nós conseguimos cumprir vários euros de investimento em várias áreas diferentes. E quando estamos a falar numa ribeira e a intervenção nessas ribeiras, nomeadamente na de Sassueiros, nós temos logo a começar que temos 12 quilómetros de circuito que apanha pelo meio zonas de lazer, porque enquanto não chove, enquanto não está alagado, não tem, pode ser de fruição da própria população. Por outro lado, temos também a mitigação natural dos riscos de cheia e dos riscos de inundações, em que tem vindo a ser evidente que a intervenção que temos vindo a fazer nas ribeiras já está a produzir resultados também nesta matéria. Podemos colocar barragens de contenção das próprias águas, temos a possibilidade de ter sistemas de alerta, nomeadamente quando há nas bacias hidrográficas, quando elas começam a ter um caudal acima de determinados valores que são estudados, também sempre em consonância com a Universidade, que alerta para que quando cheguem a meios urbanos nós já estejamos preparados para poder combatar tudo aquilo que pode advir, permite fazer mobilidade suave, permite regularizar estas construções clandestinas, estas construções ilegais que foram realizadas, mas também tem uma componente social forte, permite termos também praias e mar com qualidade, ou seja, eu costumo dizer que não há possibilidade de termos praias com qualidade se não tivermos ribeiras também com qualidade, e por isso é muito evidente, nomeadamente nesta que a Alexandra referiu, da Ribeira de Sassueiros,
por exemplo, na praia de Carcavelos, vai permitir não termos aquela mancha horrorosa que eu lembro desde miúdo, pequenino, ao frequentar a praia, de termos todo aquele processo e, ao mesmo tempo, requalificamos uma área verde de grande expressão, como é aquela que está na Quinta dos Ingleses. Temos a capacidade também para criar todo um conjunto de atividades que hoje são atividades que estão em ambientes degradados, que não têm qualquer valor do ponto de vista ambiental e que, com esta forma e com estas intervenções, vimos a requalificar. Talvez o melhor exemplo para aquilo que se possa hoje ver tem a ver com a Ribeira das Vinhas. Hoje a Ribeira das Vinhas já começa a sofrer pelo sucesso que teve na sua intervenção. É muita a população de Cascais que vem desde o centro de Cascais, desde o mercado da vila, e pode chegar até aqui onde estamos, que é aqui na Quinta do Pisão de Baixo, hoje muito conhecida a Quinta do Pisão de Cima, e com uma frequência que, se fosse um equipamento cultural, era aquele que maior número de visitas tinha no nosso concelho. Ultrapassam as 100 mil, já ultrapassam largamente as 100 mil visitas, que vão desde o neto até ao bisavô, portanto, aberta a toda a família e a toda esta componente. Portanto, tem sido esta intervenção que tem vindo a ser realizada, já para não falar em todas as outras áreas que iremos também abordar, mas isso quando estivermos a falar na Cascais Ambiente, com a questão dos resíduos, ou outras ainda como tem a ver com a questão da energia e desta necessidade que temos de cada vez termos um controle maior sobre o CO2 e gases estufa que são libertados também no concelho de Cascais. Portanto, é toda uma evolução, mas que compara de uma forma radical com aquilo que era o ambiente na altura em que entrei na Câmara Municipal de Cascais, em 2011, não, em 2005, e que tinha, de facto, o ambiente na época era apenas os jardins, os poucos jardins que haviam, e também aquilo que nós tínhamos a nível do saneamento básico e a nível dos resíduos sólidos urbanos. A Alexandra tem muito essa lembrança porque ela estava cá nessa altura e a diferença é muito grande. É enorme. Como o Sr. Presidente disse, tínhamos só estas três áreas básicas. Eram os jardins, era a limpeza, o que se dizia a limpeza do lixo, não é? A recolha de lixo e a limpeza urbana, e mesmo assim de uma forma com recurso a trabalhos manuais, pela força braçal, e o saneamento básico também, mas no seu aspecto mais básico. Desde 2005 temos vindo a criar novas áreas ambientais, porque são necessárias, já existiam e são necessárias tratar e ter um olhar diferenciado e diferenciador, e hoje em dia temos desde a inteligência hídrica, a eficiência hídrica, a gestão do litoral e da orla costeira, as ribeiras, a transição ambiental, a transição energética, e hoje em dia temos uma diversidade de equipas altamente especializadas que de uma forma abrangente e articulada tratamos todos em conjunto de todas as áreas componentes do setor ambiental. Essa foi a evolução de há uns anos para cá, muito há ainda por fazer, muito temos ainda que ter uma aposta forte também a nível da inovação, e nisso tem sido fundamental também tudo aquilo que os nossos colegas na área do ambiente têm vindo a realizar, em que hoje são reconhecidos como excelentes profissionais, inclusivamente mesmo no mercado, ou seja, pelas próprias empresas privadas que reconhecem o trabalho e a competência de todos estes colegas que têm vindo a ter também a oportunidade na Câmara Municipal de Cascais a fazerem aquilo que os outros dizem que se devia fazer, mas não fazem. E, portanto, Cascais tem sido, aqui, em muitos dos casos, um concelho muito inovador na aplicação daquilo que virá a ser os tempos novos. E com uma preocupação também em geral, não ser só na questão ambiental, mas com impacto económico e com impacto social. Eu recordo que todas as flores que nós hoje temos em Cascais
mais de 90% das flores que estão em Cascais são produzidas, neste caso, pela Cersica, que por sua vez também possibilita dar emprego já a mais de 20 cidadãos com deficiência e, portanto, tudo isto tem que ser visto de uma forma integrada, porque tudo isto contribui de uma forma efetiva para que cada um de nós tenha aspiração a poder ter uma vida com mais qualidade e poder aspirar a ter um projeto de felicidade de vida também cada vez maior. E por isso prestamos contas na área do ambiente com um enorme orgulho, mas não por vaidade, mas um orgulho de estarmos a fazer aquilo que é necessário fazer, muito especialmente nos tempos que hoje nós vivemos e naqueles que se perspectivam vir pela frente, nomeadamente a nível das alterações climáticas e na necessidade de criar fatores de adaptação e de mitigação, de redução das próprias efeitos das alterações climáticas.